Ok, Ernesto. Ok, meus irmãos, acompanhamos a prece de abertura. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós e porque o desconhecemos é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche o Senhor de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós, neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos estão abertos também na parte material. Muito bem, na noite de hoje, 27 de setembro, mensagem de número 37, do Verdades Foram Ocultadas, vai ser lida e analisada através do nosso irmão Jusenan. Passo-lhe a palavra, meu irmão. Jailson está
disponibilizando em tela. Ótimo. Agradeço ao nosso irmão Cícero a oportunidade, presidente do Trevo. Agradeço a você, irmão Ernesto, pelo presidente da Ordem, pela oportunidade de trabalho, e ao nosso irmão Jailson pelo amparo, projetando a mensagem para facilitar o acompanhamento da reflexão da noite de hoje. Uma mensagem do nosso irmão Pedro Agosto, do livro Verdades que foram ocultadas, que data de 2 de maio de 1948. 2 de maio. Interessante. Então, o nosso irmão traz uma reflexão e uma afirmação muito interessante ao iniciar a mensagem assim: o pensamento marcha sempre na vanguarda de todas as coisas. Uma afirmação bastante contundente. E como planta do grande arquiteto do universo, ocupa sempre o primeiro plano em todos os empreendimentos, para dar origem a todas as realizações. É a fonte científica de toda produção e causa de todos os efeitos. Mas, para que a maioria destes não permaneçam desconhecidos e ignorados, cumpre aos cientistas o dever de uma investigação sincera sobre o valor extraordinário desta força oculta portadora da verdade. Ao ser humano é permitido conhecer toda a lei natural. Porém, cada conhecimento exige uma obediência e cada sucesso deve combater um preconceito para que a verdade seja percebida nas suas diversas modalidades, em benefício do próprio ser humano. A perfeição é o objetivo da luta, e a verdade é a lei na sua imutabilidade, cujo conhecimento nos impele para aquele alvo. Combater a dor, plano divino, que se manifesta através de nossas aspirações e para o que não temos poupado esforços. Entretanto, mesmo na época em que todo sofrimento físico chegar a ser eliminado pelo conhecimento, continuaremos a sofrer por muito tempo ainda o efeito de nossa vaidade, como até agora tem acontecido. Existem efeitos que já poderiam ter sido eliminados, porém, o ser humano, no seu orgulho, tenta inutilmente procurar a causa na matéria e, talvez por desconfiar que a verdade venha destruir o seu patrimônio, não vai além do interesse próprio. Contudo, a evolução científica já é digna de aplausos. Forçada pelas decepções e depois de esgotar a sua penetração no físico, admitiu causas que se dilatam e agem além deste casulo, e provou que impressões mentais geram moléstias capazes de apresentarem sintomas no organismo físico como se fossem de origem orgânica. Na sua timidez, ela já penetrou neste ciclo misterioso e, aplicando o método subjetivo, obteve resultados satisfatórios num reduzido número de casos. E, de outra maneira, não era de esperar, pois tal método só produzirá resultados quando se tratar de impressões criadas pelo próprio paciente. Na maioria dos casos, elas são transmitidas pelo pensamento de almas desencarnadas enfermas. Como pode o ser humano eliminar, por efeito sugestivo, uma impressão introduzida por outrem,
na sua mente receptiva. É preciso ir além, e aos psiquiatras cumpre o dever de banir os preconceitos para servirem-se dos meios apropriados, a fim de que nenhum destes casos escapem ao êxito, escape mais ao êxito, em benefício do ser humano e da alma desencarnada. Ao plano divino de evoluir, é inútil qualquer oposição. E se até hoje temos negado certas colaborações, outros virão substituir-nos, inteiramente livres de preconceitos, para continuarem a obra que iniciamos. Tudo que foi escrito no astral e se destina à Terra, a ela baixará. E a transcrição da obra que revolucionará toda a ciência virá oferecer às faculdades materiais mais uma cátedra, onde os futuros médicos encontrarão todos os recursos para jamais falharem nos seus diagnósticos. Ok, meus irmãos. É interessante a mensagem da noite de hoje, que nos coloca numa situação bastante confortável quando elucida que o início de tudo, ou a causa de tudo, né, está no pensamento. Por quê? Sendo o pensamento que vem na vanguarda, ou seja, vem na frente, e aí ele completa, que dá origem a todas as realizações. É o primeiro, né? É o primeiro plano para todos os empreendimentos. Nós muitas vezes pensamos assim, eu desejo isso, vou programar no papelzinho, projetar, fazer as etapas, tudo. Isso já é segundo plano. O primeiro plano foi logo quando nós imaginamos ou pensamos em fazer algo, já criamos a forma. O restante depois, para que isso se realize, são apenas preenchimentos da forma, com atitudes e ações necessárias para que essa forma se concretize. E aí ele coloca, nosso irmão Pedro Rocha nos chama a atenção que, sendo ele lá a origem, e sendo causa de todos os efeitos, né, alguns desses pensamentos permanecem desconhecidos e ignorados, porque a gente cria, pensa e abandona aquele pensamento. Mas esses pensamentos criados dessa forma não nos abandonam. E muitas dessas vezes, essas formas mentais é que nos causam determinados desconfortos emocionais e que é traduzido em desequilíbrios em que a ciência vem pesquisando e quando não tem uma pesquisa mais aprofundada e sincera do pesquisador, termina achando que esses efeitos que as formas de pensamento estão causando na matéria é de origem orgânica, quando não é. Então, essa força extraordinária, não coloco, o pensamento tem uma força extraordinária, mas essa força conduz à verdade do, do projeto que nós queremos. Então, pensou, registrou, criou a forma, e ali está gravado com fidelidade o que realmente nós queríamos naquela estrutura de pensamento, ok? Isso aí, meu irmão, por favor. Então, muita gente pode achar assim, mas isso é uma coisa que eu não sabia. Perfeito, eu não sabia, não conhecia. Mas nosso irmão Pedro Rocha diz o seguinte: o ser humano é permitido conhecer toda a lei natural. É uma lei natural que o pensamento da pessoa gravite no seu campo magnético, tá? Preso ao seu corpo astral,
nós chamamos de perispírito, ele se realize ou seja dissolvido. Então, nosso irmão chama atenção. Tudo nos é dado conhecer. Nada será ocultado, nada é ocultado de nós. A questão é que, em determinados momentos, nós preferimos não investigar, preferimos não aprofundar. Por quê? Porque diz assim, quando essa verdade é percebida nas suas diversas modalidades, em benefício do próprio ser humano, aí a gente vai poder perceber que, quando a gente conhece, a gente não vai poder mais desobedecer. Tá? Eu desconheci a lei que regia as ações e os efeitos. Na hora que eu conheço agora, eu não posso mais deixar de cumprir essa lei. Eu percebi, aí então eu tenho agora o, o dever de cumprir ela nas suas minúcias, de obedecer o que ela diz. Aí vem aquela questão: como eu posso obedecer essa lei? Com conhecimento, eu faço porque eu sei que eu vou passar pelos efeitos. Quando não é consciente, eu tenho que obedecer, mas agora por quê? Eu obedeço para que a lei não, para que a lei se cumpra e eu seja beneficiado, ou eu obedeço porque, uma vez descumprindo a lei, os efeitos, ou, digamos assim, as consequências da desobediência, a lei vai exigir que eu corrija. Então, eu vou ter que obedecer, porque a lei vai exigir o reequilíbrio causado, né, por alguma atitude que eu tenha tido. Então, a gente ou obedece, ou obedece. A gente não tem como não deixar, né? Não tem como parar de obedecer. Só que quando a gente conhece, acontece que a gente passa a obedecer, certo? E, começando a obedecer a lei pelo conhecimento, necessariamente a gente vai combater o preconceito, que é o quê? Um conceito que antecede o conhecimento, que era aquela questão de dizer assim, mas eu sou inocente porque eu não sabia da lei. É um pré-conceito. Então, na lei não tem pessoas, digamos assim, que são totalmente ignorantes da existência dela. Por quê? A ação dela está tão ativa que, no nosso dia a dia, a gente está vivendo, digamos assim, passando pelos efeitos e cumprindo as penalidades que as leis nos impõem por ter desobedecido, ou sendo beneficiado pelo fato de ter obedecido à lei. E aí a gente vai a dizer assim que é obra do acaso. Eu tive merecimento, porque eu me esforcei, então eu tenho esse direito da lei ser a meu favor. Não, a lei vai estar ali, digamos assim, lhe beneficiando porque você cumpriu ela corretamente. Se não cumprisse, a lei ia cobrar a obediência para que você, para que nós tivéssemos o benefício. E aí fica parecendo até que é algo assim de punitivo. Não é questão de punitivo. A lei está lá, não muda para privilegiar nenhum ser. E é simples. Provocou desequilíbrio, vai precisar reequilibrar. Não provocou equilíbrio, muito pelo contrário, corrigiu o desequilíbrio e favoreceu o equilíbrio da lei, vai ser beneficiado com o equilíbrio que ela, digamos assim, que a lei permite que você tenha esse benefício. Então, nosso irmão fala assim, que combater a dor é o processo do plano divino, né? Que se manifesta através de nossas aspirações e para o que não temos poupado esforço. Ou seja, nós chegaremos em um momento em que a dor que hoje nós passamos não será mais necessário
a existência dela no nosso meio. Porque a dor não é para que a gente sofra, a dor é para que a gente se corrija em relação às atitudes perante as leis naturais, né? Que são várias leis: lei de ação e reação, lei de progresso, lei de equilíbrio, lei de destruição e construção, lei de trabalho. Toda a estrutura das leis naturais existem para que a gente não precise passar pela dor. Então, quando nós aspiramos, desejamos melhorar, é a lei funcionando para que a gente combata a nossa dor. Se eu melhoro a minha atitude, se eu melhoro a minha forma de pensar, eu diminuo a condição de errar perante a lei. E aí facilita o entendimento e o meu caminhar no processo evolutivo. Então, todo esforço tem sido dado para a gente. Toda a oportunidade tem sido dada para a gente fazer o nosso esforço. E nós não temos nos poupado, tanto os encarnados como os desencarnados, tanto os nossos guias, mentores e trabalhadores, tá? Têm nos auxiliado para que a gente acelere esse processo de crescimento espiritual. Entretanto, o mestre Pedro Rocha continua, mesmo na época em que todo o sofrimento físico chegar a ser eliminado pelo conhecimento, ainda aí ele afirma, continuaremos a sofrer por muito tempo ainda o efeito de nossa vaidade, como até agora tem acontecido. Ora, o que acontece com a gente? Pelo fato da gente achar que já sabe bastante, né, a gente termina cometendo alguns erros e justifica esses erros porque não, eu entendo desse jeito e como a gente tem conhecimento, acha pela vaidade que se tem e é capaz de fazer com que as leis se adaptem, adaptem à nossa vontade. E aí, por vaidade, a gente termina causando novamente, criando causas que vão passar pelo efeito. Próximo parágrafo, meu irmão. Então, ele, continuando, ele diz: olha, existem efeitos que já poderiam ter sido eliminados. Porém, o ser humano, no seu orgulho, tenta inutilmente procurar a causa na matéria. E talvez por desconfiar que a verdade vem destruir o seu patrimônio, não vai além do interesse próprio. Ou seja, eu estou tão preso à questão da matéria que, no meu orgulho, minha vaidade, né, eu dou desculpa que não. Toda a dor que eu estou sofrendo é porque é de origem material, tá referente ao corpo, é por causa da idade, é porque eu fiz aquilo, aquilo outro. Mas, na realidade, é de natureza espiritual, porque eu precisava mudar a forma como pensar, de me comportar perante as leis, e como eu estou apegado às questões materiais, às falsas ilusões de que é meu determinados patrimônios, o que é que acontece? Eu prefiro não ir mais adiante. Deixa quieto por aí que é nesse processo. Então, muitos seres humanos fazem isso. Evitam a reflexão de que nós somos seres espirituais, imortais, e que estamos passando um período no corpo físico para uma experiência material. Ponto. Para aqui nós viemos sem trazer nada, daqui nós sairemos sem levar nada, porque de ordem material, tudo que nos foi dado é um empréstimo da natureza para o nosso caminhar aqui no plano material. Quando cessou a nossa permanência, o nosso visto de
de permanência aqui, é carimbado o nosso passaporte por retorno, tudo que é material fica. A gente só leva os benefícios dos conhecimentos, do, do desenvolvimento que adquirimos, as profissões que aprendemos, as emoções que trabalhamos, principalmente as intenções pelas quais nós conduzimos as nossas vidas, é que vão dar as, a bagagem que nós retornaremos levando como experiência vivida e aceita durante essa nossa passagem na vida orgânica. Então, na sua timidez, tá? A ciência já penetrou nos círculos misteriosos. E que em essência eu estou colocando eu, tá? Na mensagem ela já, né? Penetrou nesse ciclo misterioso e aplicando o método subjetivo, obteve resultado satisfatório. Ora, quando nós conhecemos a, a realidade espiritual, tá? Nós já vamos entender que a alma é capaz de trazer emoções, sensações, sentimentos em uma vibração tal que interfere no padrão vibratório da matéria, causando impressão de um desequilíbrio orgânico, ok? A ciência, não compreendendo essa profundidade, embora que já há pessoa, tá, pesquisadores que já têm estudado e utilizou o modo subjetivo e conseguiram resultados positivos no tratamento de determinados desequilíbrios, mas não aprofundou em toda a sua profundidade. Aí ele coloca, já existe no plano astral as informações necessárias que serão trazidas ao plano material. E quando essa matéria for transformada em matéria de estudos dentro das universidades de medicina, os médicos poderão fazer os diagnósticos com muito mais exatidão, porque vão entender que hoje o corpo está manifestando uma, um desajuste, um desalinhamento nos seus órgãos, proveniente de um desajuste da alma, de natureza espiritual. Então, o tratamento vai ser, digamos assim, conjunto, vai se tratar o corpo físico, porque há necessidade de restabelecer o equilíbrio da matéria, mas também será trabalhado o reequilíbrio do corpo astral e mental desse ser encarnado. É o trabalho de alguns cientistas que já vem sendo feito. Quando Freud, Lacan, Jung vem proporcionar e dizer à humanidade, olha, existe questões de natureza íntima do eu interior que poderá causar desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode ser tratado com um olhar específico sobre essa situação e ter efeitos benéficos. Quando Jung desenvolve o seu trabalho na área de, de, de identificação das personalidades, ele vem dizer que há momentos em que o ser encarnado vive arquétipos que traduzem esta ou aquela forma de entendimento do comportamento. Existem outros psiquiatras que estudam também o comportamento humano e vai poder dizer que um estado psíquico em que se encontra o ser encarnado tem a sua origem por um trauma, por uma fixação mental,
que, uma vez trabalhada ou ressignificada, esta cristalização do sentimento vai trazer ao ser um benefício muito mais profundo do que um comprimido analgésico que lhe dê a entorpecência da dor no corpo físico, quando a dor é de natureza emocional. Ok, gente? Então vamos lá. Então, nosso irmão coloca aqui que muitas impressões são criadas pelo próprio paciente. Nesse caso, como eu coloquei. Mas quando a impressão é de natureza externa, e aí ele coloca, passei meu irmão, ele coloca que quando essas impressões são dadas, tá, por outra mente doentia, vem a questão da imortalidade da alma, a existência de irmãos, de seres desencarnados, mas que carregam em si a doença mental, a doença no plano astral do seu corpo, e ele aí infunde o seu pensamento no pensamento do encarnado. O tratamento, então, tratar só o encarnado não vai resolver. Aí a ciência vai ter que ir um pouco mais além para poder tratar também o desencarnado, compreendendo que é um ser individual que tem a capacidade de interferir no plano físico, mas que também o plano físico pode ajudá-lo a se libertar das impressões e despertar a consciência divina desse ser para que ele continue o seu processo evolutivo, certo? Porque nosso irmão Pedra Rocha ainda coloca aqui, plano divino de evolução é inútil qualquer oposição. Então, não adianta a gente dizer assim, não, eu não quero evoluir. Não é que você não quer, não é que eu não quero, não é que nós podemos dizer, não vamos aceitar. A lei de progresso é natural para todos. Ocorre, por exemplo, um exemplo bem corriqueiro nosso, é que quando nós começamos lá na infância, vamos para aprender a ler, o beabá, papapá, e quando adquirimos o conhecimento naquela etapa, logo somos transferidos para uma etapa seguinte, onde os estudos são mais complexos. E assim vai sucessivamente até chegarmos a nível de universidade, estimulando a nós que devemos ter esse processo que é natural no universo, na natureza. Tudo começa imperfeito, grosseiro, até se tornar perfeito, né? Um exemplo disso é o diamante. O diamante é uma pedra bruta, parece um carvão, mas sob pressão e temperatura adequada, ele adquire as qualidades que o tornam uma pedra preciosa. Ok? Então, para todos nós que acham assim, ah, não, eu vou dar um jeito de não evoluir, não tem jeito. Todos nós vamos evoluir. Se não nesse planeta, em outro planeta, que seja adequado ao nosso nível evolutivo. Então, a gente vai ter que ter a colaboração, né, dos nossos amparadores. E se nós não cooperarmos como deveríamos no processo da evolução, o que é que vai acontecer? Nós seremos substituídos. E outra pessoa, outro ser, que não tenha os pré-conceitos, que não tenham essa resistência às mudanças, virão e continuarão aquilo que nós começamos. Ora, se começamos a fazer a pesquisa e achamos que não vai dar resultado, que isso aqui não faz sentido, virar uma outra pessoa que diz assim, não, por que não? Vou tentar, olha, isso é possível. E vai lá e conclui a pesquisa e demonstra os resultados necessários para que todos sejam beneficiados com aquela pesquisa, tá bom?
Então, tudo que está escrito no plano astral, certo? Que vai ser destinado à Terra, a ela baixará. Ou seja, no plano astral, que a gente, por efeito didático, a gente diz assim, o astral está acima, o material está embaixo. Então, tudo que está planejado no plano astral para a Terra vai baixar para o nível material e a gente vai ter a, a informação necessária. Por quê? Vai ser transcrita essa obra, que é uma obra revolucionária na concepção de nosso irmão Pedra Rocha, para toda a ciência, que virá fornecer às faculdades materiais mais uma cátedra. Ou seja, hoje o homem se debruçou tanto na ciência material, mas vai ter um momento em que deve debruçar-se sobre a ciência espiritual. E aí, com essa nova forma de observação das leis naturais, vão encontrar todos os recursos. E a afirmação do nosso irmão Pedra Rocha jamais falharão nos seus diagnósticos. Ou seja, quando a gente descobrir qual é a natureza espiritual do câncer, nós vamos dizer, olha, isso aqui, eu falei o câncer, mas pode ser qualquer doença, digamos assim, vai poder dizer assim, esta doença que está acometendo esse corpo físico, que causa agora dor e sofrimento, tem como causa a natureza espiritual. Então, vamos tratar na ordem material e vamos tratar paralelo à ordem espiritual, e aí vamos perceber que o diagnóstico vai ser esse. É essa estrutura que precisa ser realinhada, reequilibrada, e a metodologia vai ser esta, porque tem um embasamento do conhecimento científico que prova que aquele tipo de atitude vai ajudar. Hoje, por exemplo, o nosso Sistema Único de Saúde e a Organização Mundial da Saúde já reconhece as terapias complementares ao tratamento tradicional, que vem dando, digamos assim, um upgrade nos tratamentos convencionais. Então, oração, por exemplo, já foi comprovado cientificamente para aqueles pacientes que estão tomando medicamento e que são submetidos a alguns momentos de oração, o efeito do remédio tem uma rapidez nos resultados muito mais do que aqueles que não se submeteram à oração. Aí vem a aplicação de energia, do reiki, da meditação, da musicoterapia, da cromoterapia, uma série de atividades que antes era tido assim, isso aí é dos místicos, não tem nada a ver com ciência, não foi comprovado, não dá efeito. Hoje não, já está se comprovando que não é dos místicos, é natural e que o ser humano, no seu processo, sendo submetido a estas práticas, tem tido resultados muito benéficos, aliado aos tratamentos convencionais. Ok? Então, eu vejo que nós estamos aí com, com a oportunidade de uma nova forma de observar o quadro em que nós estamos, e o nosso irmão Pedra Roxa diz assim, nós podemos eliminar todo o efeito sugestivo. Ponto. De ordem de natureza pessoal ou de ordem de natureza externa. Temos mais um slide. Ou termina aqui. Não, termina aqui. Então, cabe a quem? Cabe a nós buscarmos
o devido conhecimento, a devida pesquisa séria, com fontes que realmente estejam engajadas, que estejam preocupadas na libertação das mentes das falsas ilusões. Às vezes a gente acredita em algo porque alguém disse que a gente deveria acreditar. Como nós não pesquisamos, não analisamos, não vamos lá testar para ver se realmente é verdadeiro, a gente termina dando crédito ao que alguém disse que era para ser acreditado. Mas quando nós chegarmos ao ponto de passar tudo pelo crivo da nossa razão, de pesquisar, de analisar e concluir, aí nós vamos ter uma nova forma de nos comportarmos perante as oportunidades que a vida nos dá. Então, sendo assim, eu agradeço, né, ao nosso irmão presidente a oportunidade de conversar um pouco sobre essas mensagens do nosso irmão Pedro da Rocha, que são belíssimas, atualíssimas, né, de 1908, 1948, parece que foi escrito ontem, né? E fala do que nós estamos vivendo hoje. Hoje, né? Há mais de 50 anos atrás, ele já dizia assim, olha, vai chegar o momento em que você vai estudar dentro da faculdade espiritualidade. Embora que a espiritualidade esteve com a gente o tempo todo. Estão esperando a gente dar a oportunidade para nós mesmos entendermos a existência dela. Gratidão pela oportunidade. Ok, meu irmão Juscelino, nós é que agradecemos a você pela disponibilidade de sempre. Bom, meus irmãos, iremos agora fazer a prece de encerramento e após a palavra será franqueada. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja esotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos nossos mentores espirituais e à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se assim Deus permitir.